Karina, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, dia agitado aí no Vasco da Gama, dia de muitas polêmicas aí, e é o seguinte, a gente vai falar muito aí sobre essa situação do transfer ban aí, essa situação do Marcos que está dando o que falar. O Globo Esporte fez uma matéria aí que preocupa. Qual foi o parecer da 777 Partners? Vocês vão saber nesse vídeo aqui. E a gente vai falar aqui sobre a situação de reforços, né? O Vasco que já anunciou aí a contratação do Pedro Raul e do De Luca, encaminhou mais duas contratações hoje e está firme e forte aí no mercado. Então peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, vamos começar falando aqui sobre a situação do transfer ban. Ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama está aí com a parcela atrasada referente ao pagamento do Maxi Lopes. O Vasco não paga desde setembro. E a Câmara Nacional de Resoluções e Disputa, a CNRD, está aí cobrando essa situação. Chamou a atenção que o Globo Esporte, né, apurou hoje essa situação e assim, a 777 Partners não quis se manifestar, não quis fazer uma nota pública sobre essa situação. Todavia, os jornalistas lá do Globo Esporte apurou que a advogada Gisele Cabreira fez contato aí com os advogados que representam o Maxi Lopes e informou que vai efetuar o pagamento dentro do prazo. Quando que é esse prazo? Dia 5 de janeiro. Se o Vasco não efetuar o pagamento até o dia 5 de janeiro, vai tomar aí um transfer ban. E a grande pergunta é a seguinte: se somos milionários, por que esse pagamento não foi feito hoje? O Vasco está com problema aí de dinheiro, eu já falei isso para vocês, certo? Bom, inclusive, teve uma informação aí onde o Vasco teria pedido aí empréstimo. Depois a gente vai falar sobre isso na nossa live da noite. Depois a gente conversa. Antecipação de cota de TV. Bom, seguinte, vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços. Por quê? Alguns reforços aí já foram anunciados, certo? Como é o caso aí do Pedro Raul e do De Luca, né? O Pedro Raul Vasco fazendo investimento aí de 2 milhões, vai pagar aí em janeiro aí uma parcela única, e o De Luca chegando aqui no Vasco de graça. Bom, situação aí de dois reforços aí que encaminharam a sua transferência hoje para o Vasco da Gama. Lucas Piton e Vasco da Gama estão acertados aí com relação às bases salariais e tempo de contrato. O Corinthians já deu ok. E o seguinte, o Léo Pelé também, cria lá de Xerém. Ambos estão sendo aguardados no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e com um contrato até 2025, né? 3 anos aí de contrato aí, assim como foi o contrato do Pedro Raul e também do Piton. Bom, seguinte, a gente tomou conhecimento também aí no dia de hoje, informação que vem do Jorge Nicola referente à situação de goleiro. O Vasco está aí no mercado, aí, firme e forte, dando prioridade
para a situação de goleiro após a saída aí do Thiago Rodrigues, e o Vasco, né, apontou aí uma possível transferência do goleiro Sérgio Rocher, goleiro do Nacional do Uruguai, que tem 29 anos, informação que veio lá do Jorge Nicola, e, cara, é um excelente goleiro. Na minha opinião, o melhor goleiro em atividade no futebol do Uruguai, certo? O goleiro ganha muito pouco jogando lá no Uruguai, e uma transferência que estaria dentro do orçamento do Vasco da Gama, tá? A gente teve uma novidade também envolvendo aí o zagueiro Alex Duarte. Muito se falou aí que o jogador do Cerro Porteño poderia vir para o Vasco da Gama através de um empréstimo. Isso foi totalmente rechaçado lá no Paraguai. Ou seja, o jogador só vem para o Vasco da Gama se o Vasco fizer uma oferta aí de compra pelo atleta, certo? Esse namoro que é antigo aí com Alex Duarte, aí, ex-jogador de seleção paraguaia. Situação do Patrick do São Paulo, tá? O São Paulo bateu o martelo, informação também que vem lá do Jorge Nicola, tá pedindo 4 milhões aí de dólares. Ou seja, o São Paulo aceita liberar o Patrick, fixou aí o valor dos direitos econômicos dele, e o Vasco ficou de fazer uma proposta para o Patrick, assim como a situação do Cuejá, tá? Informação que chegou hoje, que o Cuejá é um jogador que agrada muito o Abel Braga, e quem é fã dele é o Maurício Barbieri. A melhor apresentação, a melhor passagem do Cuejá aqui no futebol brasileiro foi com o Maurício Barbieri, técnico do Mulambo da Gávea, sendo o seu treinador. E teria o aval aí desses dois profissionais, tá? Situação aí envolvendo o Luca Orellano, né? Jorge Nicola também disse aí que o Vasco tem muito interesse nesse atleta, certo? Inclusive aí proposta vai ser feita por esse jogador aí. O Vasco tentando reduzir aí as bases aí de transferência. Bom, negociação aí também muito perto de acontecer. Zagueiro que foi oferecido ao Vasco da Gama, o Adonis Frias, do Defensa e Justiça, foi oferecido ao Vasco da Gama. E é o seguinte, o Vasco mantém aí a situação das negociações por Gabriel Menino, tá? O Vasco já resolveu a situação na lateral esquerda, entre aspas, vamos ver se dá certo, o Luca Piton, e tá chegando aí o Gabriel Menino, que faz a lateral direita e faz também a meia direita, né? Um jogador aí que é uma espécie de coringa, certo? Bom, vamos torcer para que dê tudo certo aí. A tendência é que até o estadual sejam contratados aí mais 5 reforços aí. E aí a gente só vai voltar ao mercado, segundo informações do Atenção Vascaínos, em fevereiro. Vamos aguardar para ver toda essa situação. Certo, torcedor do Vasco? Estou confiante que nos resta torcer muito, e a gente sabe que essa 777 Parque está atrapalhada aí com as coisas do Vascão. Às 21h30 a gente vai falar muito sobre essa situação do Transferban aí, entre outras coisas aí de dívidas do Vasco. Vasco neles, e a verdade sempre prevalecerá. Valeu!